Queridos irmãos, antes da leitura do texto bíblico, quando vamos falar a respeito da conduta do marido temente a Deus, o tipo de amor que devemos devotar à nossa esposa é semelhante a esse do Senhor Jesus. Devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Saudamos a todos os nossos queridos, muito especialmente aos que nos visitam, aqueles que acompanham também via internet, onde quer que estejam, tenham a consciência da presença de Deus. E agora vamos abrir o livro santo, a palavra viva de Deus. Apenas um versículo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo de número 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. Na verdade, Pedro, como instrumento do Espírito Santo, está regulamentando o relacionamento marido e mulher nesses 7 versículos. Ele vem falando desde o verso 11 do capítulo 2, acerca dos deveres dos cristãos. Os deveres para com os incrédulos, os deveres entre os irmãos, os servos para com os seus senhores, a esposa para com o seu marido, e agora ele fala do marido para com a sua esposa. Eu vou fazer assim, eu vou ler uma vez sozinho, depois eu queria ler com todos os homens, esse versículo 7. Então assim diz a palavra de Deus: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Os homens, leiam comigo, por gentileza. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Foi impressão minha, os homens leram com medo essa palavra. Acho que é só impressão, não é? Queridos, queria começar com 3 afirmações de John Piper, um pastor e um escritor a quem muito admiro, e um expositor fiel da palavra de Deus. 3 afirmações interessantes, bem objetivas, sobre a liderança do homem no lar. Ele diz assim: a liderança do homem no lar não significa, a liderança do homem no lar não se baseia na competência superior do seu ser. Se Deus deu ao homem a liderança, não é porque Deus considere o homem um ser superior à mulher. Não. Isso é uma ideia muito equivocada. Não é isso que nos ensina o cristianismo. Segunda afirmação dele, exatamente nessa linha: os homens não são superiores. E a terceira afirmação, corroborando com essas 2 outras: os homens devem amar apaixonadamente as suas esposas e fazê-las sentir-se honradas. Olha que coisa linda, né? É sobre isso que Pedro está dizendo aqui, queridos irmãos. Se nós olharmos cuidadosamente, vejam, como disse aqui semana passada, ele dedicou 6 versículos para falar às mulheres, e apenas 1 para falar aos homens, mas esse único para os homens não torna o dever dos homens inferior aos deveres das mulheres. Observem aí o texto, que Pedro, pelo Espírito de Deus, está enfatizando aqui 3 deveres. Primeiro, dever de discernimento. Segundo, consideração ou respeito. E o terceiro,
providências para que não haja impedimento para a sua vida de oração. É interessante, queridos, quando a gente lê o verso 7, vejam a expressão, maridos, vós igualmente. E lá no verso 1, quando ele fala às mulheres, mulheres, sede vós igualmente. Esse versículo 7, vós igualmente, poderia ser traduzido assim, o mesmo vale para vocês, marido. Ele vinha falando sobre a relação servo e senhor, submissão. Depois ele falou a respeito da mulher, a submissão, a liderança do marido, está sob a missão dele. Deus tem estabelecido essa ordem, que o marido seja o cabeça da sua casa, não o dominador, não o tirano, mas o cabeça. Porque a palavra de Deus, que diz que as mulheres devem ser submissas aos próprios maridos, a palavra de Deus diz também que os maridos devem amar a sua esposa. E devem amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, só fechando aqui essa parte introdutória, nós temos essas imposições morais da parte do Evangelho. É isso que Deus está dizendo aqui. Maridos e mulheres são igualmente herdeiros da mesma graça. Agora, olhando aqui para a nossa realidade, nós que somos casados, porque uma coisa é a gente conhecer a teoria e a outra coisa é o dia a dia. A gente sabe muito bem, por mais que a gente ame o cônjuge, há um problema no nosso relacionamento, é que nós nos casamos com uma pecadora, nós homens. E o problema é que nós somos pecadores também. Esse é o problema, né? Então, nos casamos com uma pecadora, sendo nós também pecadores. Os que estamos em Cristo Jesus, pecadores salvos em Jesus, mas que enfrentamos uma luta diária e constante, o espírito contra a carne. Você sabe muito bem. O matrimônio é uma situação de dar e receber. E quando um dos cônjuges, ou quando os dois, eles insistem apenas em receber, é que surgem as dificuldades. Mas a instrução da palavra de Deus é tão clara. E por isso, queridos, sempre que Deus demanda algo de nós, nós precisamos nos lembrar que Ele nos tem dado recursos. Ele nos tem dado graça. O apóstolo Pedro mesmo, na segunda carta, capítulo 1, se você olhar aí rapidamente, só virar uma página, desde o versículo 3 até o versículo 11, ele diz o seguinte, que o Senhor nos tem dado todas as condições, todos os recursos para uma vida cristã piedosa, uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã abençoada. Agora nós somos casados, e dizendo para você que quer se casar, que vai se casar em nome de Jesus, e que vai se casar com uma pessoa de Deus, assim nós esperamos, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Quase todos os problemas conjugais se baseiam no egoísmo de um, de outro, de ambos. Então, por isso que a palavra de Deus, ela regulamenta o nosso relacionamento, e nós precisamos entender isso. Carecemos da graça de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele trabalha o nosso caráter. A obra de Cristo foi poderosa para fazer de nós novas criaturas, e a palavra de Deus nos instrui, queridos, a palavra de Deus nos guia, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos dá sabedoria. Então, vamos lá, de forma bem objetiva, pensar nos deveres dos homens. Primeiro dever, eu queria chamar aqui de piedade. Primeiro dever para nós homens cristãos, homens convertidos, homens habitados pelo Espírito de Deus. Primeiro dever é de uma vida piedosa. E piedosa aqui de pio, dizendo respeito à nossa relação com o nosso Deus. Nosso catecismo é muito sábio quando diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus.
Um homem piedoso é um homem que tem por motivação glorificar a Deus, agradar a Deus. E esse é o sentido. E por que estou falando sobre piedade, se essa palavra nem aparece aqui? É porque aparece uma palavra muito interessante, discernimento. É assim que deve ser o nosso relacionamento para com a nossa esposa. Vejam lá, lendo de novo: maridos, vós igualmente, viver a vida comum do lar, com discernimento. Essa palavra. Uma outra versão diz: vivei juntos, segundo o conhecimento. E o que está em foco aqui é a vida conjugal diária. É o dia a dia. Todos nós temos aqueles dias difíceis, aqueles dias agudos, as adversidades. Nem sempre o nosso humor está bom. Há problemas, a gente vai envelhecendo, questões hormonais mexem com a gente, você sabe disso, né? Essas mudanças. Discernimento, até para compreender isso. Para nós homens, discernimento para compreender até a mulher naqueles dias, né? Então, o que está em foco aqui é a vida conjugal diária. Essa vida em comum é cheia de tensões, né? Porém, as tensões podem ser vencidas, ultrapassadas, quando o coração está disposto ao ideal cristão, da vida cristã, que é o respeito mútuo, o amor mútuo, a tentativa de subjugar as tendências egoístas. Então nós precisamos muito da ação do Espírito Santo. Quando lemos Gálatas, as obras da carne quais são? Mas qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, domínio próprio. Isso é fruto da ação do Espírito Santo. Então, queridos, homens, maridos, homens cristãos, nós precisamos da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá discernimento, nos dá entendimento. O Espírito Santo nos capacita. Então, queria colocar aqui algumas questões práticas. Por exemplo, discernimento acerca daquilo que o Evangelho exige de nós enquanto homens de Deus. Discernimento acerca das diretrizes de um e de outro no lar. Discernimento com o reconhecimento do que se deve fazer na graça de Deus, na força que Ele supre, para tornar o casamento bem sucedido. E com uma iluminação espiritual, que torna a pessoa cônscia das necessidades do outro, cônscia das obrigações sagradas do matrimônio, dos deveres do matrimônio. Essa iluminação vem do Espírito de Deus. Eu acho tão forte essa palavra, e tomando a lição que Paulo ensina na carta aos Efésios: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo, um amor sacrificial. Na própria essência, o amor é altruísta. É essa ideia de pensar no outro, investir no outro. Às vezes nós homens funcionamos mais ou menos assim: bom, eu não gosto disso, então que você não goste também. Discernimento significa o seguinte: eu não gosto disso, mas para lhe agradar, eu vou fazer isso. Tem homem que é caseiro, tem mulher que gosta de sair mais, né? É preciso ter um equilíbrio. A mulher de Deus precisa saber que nem pode sair sempre, e o homem precisa ter discernimento para saber que é preciso agradar a esposa, pensar nela. Não é bem o que eu gosto de fazer, mas para lhe agradar, eu vou fazer. Agora, não significa também as mulheres pegarem essa palavra que eu estou dizendo aqui e fazerem chantagem também, não? Não é isso. Mas, na verdade, quando a gente pensa um
no outro, um no bem do outro. E isso é fruto do Espírito Santo, é ação do Espírito Santo. O pecado nos fez egoístas. O pecado faz assim: eu penso em mim, eu olho para mim, é o meu, o que eu quero, o que eu gosto, o que me satisfaz. E o amor em Cristo Jesus faz com que olhemos para o outro. O que agrada, pensando aqui marido e mulher, o que agrada a ela? O que faz bem a ela? É esse investimento. Discernimento. Não abrindo mão da sua liderança espiritual na sua casa, mas discernimento. E essa iluminação vem do Espírito Santo. E esse discernimento, queridos, que é fruto da ação do Espírito de Deus, enche o nosso coração de amor para com a nossa esposa, porque esse amor vem do Espírito de Deus. E aí, discernimento significa o seguinte: que o marido não deve expor sua mulher a situações constrangedoras. Lembram-se, Coríntios 13, o amor não se conduz inconvenientemente. Sabe o que significa? Que o marido deve carregar os fardos mais pesados, que ele deve proteger a sua esposa, ele deve suprir suas necessidades. Esse é um papel tão interessante da liderança, de proteção, porque a mulher se sente segura ao lado de um homem assim, um homem de Deus, piedoso, que tem uma liderança amorosa. Queridos irmãos, quando eu falo sobre isso, aí me lembro daquela pergunta que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Está falando em outro contexto, está falando da nova aliança. Mas ele faz essa pergunta diante das demandas da vida cristã. E mais tarde ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. É Deus quem nos dá essa graça. Discernimento. Um marido piedoso. Esse é um dever que Deus tem demandado de nós. E nós precisamos muito da graça do Senhor. Segundo lugar, queridos irmãos, eu queria usar aqui, se a primeira palavra foi piedade, a segunda palavra, docilidade. Tem algumas pessoas que são dóceis, quase que naturalmente, né? E tem outras pessoas que não são tão dóceis assim, naturalmente, né? Lembram-se quando estudamos o Sermão do Monte, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala muito bem sobre isso, nas bem-aventuranças. Ele diz que as bem-aventuranças são um retrato do caráter do cristão. Ele diz assim: ninguém nasce assim. Isso é obra do Espírito de Deus, é graças à obra de Cristo. Essa doçura, queridos, que vem do Senhor, ela é poderosa para alcançar até aqueles mais sisudos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. A palavra consideração. Olhe, é isso que a gente precisa. Senhor, a tua palavra diz que é assim que eu devo tratar a minha esposa. Então, Senhor, se o Senhor demanda isso de mim, o Senhor certamente me dará graça, me dará condições, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. A ideia do texto é mostrar honra a, essa é a ideia, demonstrar respeito. A ideia é tratar com dignidade a sua esposa. Nós vimos aqui semana passada, à luz da Bíblia, como o cristianismo elevou a posição da mulher. Havia entre os judeus, inclusive entre os eruditos, quem pensasse assim: a mulher nem alma tem. Quando você lê João capítulo 4, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, você percebe quantos paradigmas Jesus quebrou ali. Inclusive, os próprios discípulos ficaram perplexos, porque ele estava conversando com uma mulher que, pior ainda,
Naquele contexto, era uma mulher samaritana. E quem era aquela mulher? E Jesus quebra esses paradigmas e graciosamente converte o coração daquela mulher. O cristianismo elevou a posição da mulher. Eu fiz referência àquele texto em Gálatas, capítulo 3, verso 28. E eu quero reler esse texto. Gálatas 3, 28. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o verso 29 diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O cristianismo, a palavra de Deus, o Senhor Deus, exige de um marido crente que ele ame a sua esposa. E é interessante, queridos, que a palavra que se repete aqui 2 vezes foi usada para mostrar o modo correto como se deve tratar um rei. Estão lembrados que Pedro usa como modelo para as mulheres Sara, cujo significado do nome é princesa. Então, trate sua mulher, é isso que diz a palavra de Deus, como uma princesa. Você sabe muito bem, nos relacionamentos humanos, e muito especialmente dentro de casa, no lar, no dia a dia, a honra e o respeito exercem um papel muito forte no âmbito das emoções. Por exemplo, um marido ranzinza, rancoroso, que reclama de tudo, nada está bom para ele. Ele reclama do almoço, ele reclama do jantar, do café da manhã, mas ele só leva aquilo para dentro de casa. O que é que ele pode esperar mais, né? Então reclama de tudo. Às vezes acontece isso, faz a oração de gratidão, daqui a pouco, de novo isso, né? Olhe, um marido que fica vendo defeito em tudo, né? É horrível. Se a mulher rixosa é como um gotejar contínuo, né? E um marido rixoso, imagine. Pensando aqui nessas questões, por exemplo, críticas, depreciação, olha que coisa mais terrível, um marido que trata sua esposa com palavras que a depreciam, desrespeito, um marido que desrespeita a sua esposa perante os filhos. Todas essas coisas, queridos, vão corroendo a alma. Todas essas coisas vão trazendo um abatimento. Às vezes geram depressão, às vezes geram desespero. Voltando a dizer como o Senhor mudou a imagem das mulheres, o cristianismo ensinou que os homens olhem para as mulheres com olhos cristãos diferentes. O próprio Jesus reverteu a opinião dos judeus sobre as mulheres, seu relacionamento com Deus, porque havia quem considerasse as mulheres apenas pouco melhores que os animais irracionais, apenas isso. Alguns mestres do judaísmo diziam o seguinte, literalmente aqui: melhor queimar a Torá, a lei de Deus, que a dar a uma mulher. Imagina. Havia quem pensasse assim. E Pedro insiste aqui, pelo Espírito de Deus, que essas concepções são errôneas, não têm fundamentos. A Bíblia está dizendo, queridos, que as mulheres são herdeiras, junto com os homens, de todos os privilégios do serviço de adoração a Deus, do serviço espiritual. O cristianismo exige que o marido ame a sua esposa. E nós prezamos aqui hoje à noite, maridos, nós maridos, diante de Deus, do Deus que sonda o coração.
Como foi lido aqui no Salmo 50, a essência do culto a Deus. Deus não se agrada de manifestações exteriores de culto, quando não há culto na vida, quando não há um compromisso sério com Deus. Então nós não podemos ficar levando essa coisa sem que ela seja resolvida. Queridos, se agirmos assim pela graça de Deus, certamente em nossos lares as tribulações, as contendas, se não banidas de vez, mas serão diminuídas. E quando a Bíblia fala aqui da mulher como parte mais frágil, não é uma palavra que está depreciando a mulher, mas a exigência aqui é que ela precisa de um tratamento mais terno, até por uma questão de mais sensibilidade emocional, é cuidado mesmo, cuidado. Estava conversando com uma família e tinha casado a sua filha, e a gente conversava nessa linha. Eu creio que é tão bom para um pai, para uma mãe, quando ele sabe que sua filha se casou com um homem que a tem honrado. O outro lado também é verdadeiro. Que Deus nos dê essa graça, queridos. E em terceiro lugar, primeira palavra, piedade, que diz respeito ao discernimento espiritual. Nós precisamos desse compromisso. Segunda palavra, docilidade. E a terceira palavra, a terceira ideia que quero tirar aqui do texto é cuidado. E o que significa esse alerta? O texto mostra aqui claramente: providências para que não haja impedimento para a vida de oração. Marido e mulher, cristãos, devem tomar cuidado para que não ocorra nada entre eles que possa atrapalhar suas petições, sua vida de oração. Assim como a iniquidade oculta no coração de alguém interrompe a comunicação com Deus, assim como o pecado não confessado quebra a nossa comunhão com o Senhor, quando nós temos pendências no nosso relacionamento conjugal, quando questões não são resolvidas, não são tratadas, quando o nosso coração está amargurado, quando falta perdão, quando não há profundidade no nosso relacionamento. Usando uma linguagem bem simples, é como se a linha telefônica entre a terra e o céu tivesse sido cortada, porque o texto está dizendo aqui de orações que são interrompidas. Isso diz respeito, queridos, a um relacionamento conjugal repleto de ressentimento, de negligência, de infidelidade, de depreciação. Isso impede a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus e a nossa vida de oração. É preciso haver harmonia e solidariedade ao pedir qualquer coisa a Deus. E eu queria terminar exatamente falando sobre nossa vida de oração. Talvez essa seja uma área que precisa ser reavivada na nossa vida. Quando nós estudamos a escola dominical, semana passada, sobre o altar de incenso, obviamente que cada professor na classe deu uma ênfase especial à importância das orações. E todos nós sabemos a importância da oração na Bíblia. Mas nós temos um problema, queridos. Esse é um problema que só pode ser corrigido através de uma ação poderosa, irresistível do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus. Lembram-se daquele pregador que, domingo após domingo, perguntava à sua congregação: o que foi que eu preguei domingo? Ninguém se lembrava. O que foi que eu falei domingo? Ninguém se lembrava. Um dia a esposa perguntou a ele: o que foi que você pregou? Nem ele se lembrava. Não é? Então veja bem, ele parou, analisou a sua vida, disse: o meu tempo é preparar sermão e pregar, e pronto. E as pessoas não ouvem, né? E aí eu queria fazer uma pergunta. Depois daquela lição da escola dominical, nossa vida de oração mudou, queridos?
reconhecemos a importância da oração, mudou a nossa vida de oração, foi aprofundado. Eu vou lhe dizer aqui honestamente, depois daquela reunião, depois daquela aula da escola dominical, eu imaginei que nossa reunião de oração terça-feira, vou usar aqui uma linguagem dos jovens, estaria bombando. Que eu disse, depois dessa aula, né, não, praticamente vieram as mesmas pessoas que estão aqui a cada semana. E aí, quando estava estudando o texto, alguns dias, e meditando, falando sobre oração, fui fazer uma leitura sobre oração, várias coisas na internet, livros, na própria Bíblia. E aí descobri um site gospel de notícias dessa área, publicado por Tiago Chagas, 20 de junho de 2014. E ele trazia no seu blog, nessa notícia, uma palavra do pastor Augusto Nicodemos. Né? O título é assim, me chamou a atenção quando eu li. Reverendo Augusto Nicodemos Lopes desabafa sobre a ausência de fiéis em reuniões de oração. E, entre aspas, igreja que não ora está fadada ao carnal. E aí o blog, vou pedir a permissão para ler, porque considero relevante, é curto. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes publicou um desabafo sobre a falta de participação dos fiéis em reuniões de oração. E observou que, entre aspas agora, uma igreja que não ora está fadada a ver a prevalência do carnal e do humano no caldeirão de tensões, que é uma comunidade de fé. Lopes é pastor presbiteriano, admitiu que o texto, muitos anos atrás, admitiu que escreveu o texto muitos anos atrás, depois de regressar de uma reunião de oração, mas que acredita que a realidade não mudou. Entre as palavras de Augusto, acho que ainda tem relevância o que ele escreveu. No texto, o reverendo diz que numa dessas reuniões encontrou apenas 2 membros na igreja e isso o frustrou. Ele disse, Augusto, senti-me desamparado. A importância das reuniões de oração é enorme, segundo Lopes, e influencia diretamente na maneira como o pastor conduz a igreja e ministra a palavra. Palavras de Augusto agora. Estou perfeitamente consciente de que sem as orações da igreja, meu preparo intelectual, meus dons e habilidade de liderar e pregar e ensinar não valem absolutamente nada. Já aprendi em minha própria vida que quando deixo de orar e buscar a Deus regularmente, o meu coração endurece, a incredulidade cresce, o velho homem parece ressuscitar dentro de mim, perco a visão, a sensibilidade, a percepção espiritual das coisas. Torno-me um mero pastor guiado pela sabedoria e energia humana. Por uns instantes, disse Augustus, fiquei com inveja de Charles Spurgeon, que costumava gloriar-se do fato de que, quando pregava, havia um grupo de mais de 100 pessoas de sua igreja reunidas numa sala ao lado do templo, intercedendo por ele em oração fervorosa. E aí Augusto disse, senti-me só, lamentou, mencionando o pregador britânico batista reformado. As tribulações cotidianas não foram ignoradas por Lopes, que disse compreender a rotina de compromissos diversos e dificuldades que limitam a presença dos membros nas reuniões de oração. Augusto, de novo, entre aspas, não quis ser injusto com os membros da minha igreja. Há muitos jovens que estudam à noite, há outros que trabalham à noite, há idosos que não têm mais como sair de casa à noite, há os que moram longe, dependem de outros para transporte, há os doentes, mas mesmo assim, numa comunidade de cerca de 600 pessoas, somente 10 a 12 delas estaria realmente disponível e com condição de vir à igreja orar. E conclusão, o desabafo de Lopes revela que a frustração provocou uma reflexão que colocou em dúvida sua percepção a respeito da denominação que dirige. Agora Augusto de novo.
Fiquei pensando nas causas do esvaziamento das reuniões de oração. Será que eu mesmo sou o culpado? Será que não tenho enfatizado a oração na igreja? Ou será que é simplesmente a sina das igrejas presbiterianas sempre ter reuniões de oração esvaziadas? Será que os críticos das igrejas presbiterianas de grande porte, tradicionais e antigas, têm razão ao afirmar que são igrejas elitizadas, frias, descomprometidas, cuja maioria dos membros assume apenas o compromisso de vir aos domingos e contribuir financeiramente? Eles dizem que não há pastor que mude isso, nem os que colocam reuniões de oração diárias, nem os que concentram a oração pública em vez de apenas uma reunião semanal. Não adianta mudar o dia da semana, não adianta mudar o formato da reunião, sempre estará vazia. Dizem que a predestinação da igreja presbiteriana é ter pouca oração e muita doutrina. Por fim, Augusto Nicodemos disse que sua única esperança e conforto é que os membros da igreja estejam orando em suas casas, mesmo que não venham orar nas reuniões de oração. E acrescentou: mas também essa esperança eu não tenho como comprovar. Na verdade, queridos, nós oramos pouco. E às vezes, como diz Tiago, oramos mal. Obviamente que há muitas explicações e motivos absolutamente justos, como alguns que foram enumerados aqui. Mas quando a gente estuda a história da igreja, a gente sabe muito bem que em épocas de avivamento, do derramar poderoso do Espírito Santo, as coisas foram mudadas radicalmente. Eu creio que essa palavra de hoje deveria nos levar a uma reflexão. Às vezes a gente está assim, a gente ouve, foi até interessante, às vezes a gente ouve e não gosta nada, às vezes a gente nem ouve, e a gente fica nessa rotina, né? Vai, vem, ouve, estuda. Estamos estudando na escola dominical questões profundas. Há irmãos que são muito respeitados, eles têm uma corrente escatológica diferente, mas eles estão lá atentos, estão estudando. As lições são profundas. A lição passada falou sobre a importância da oração, a relevância da oração, que chegam à presença de Deus, né, levadas, conduzidas como que pelo incenso. Uma outra lição estudamos as orações em taças de ouro. Lá estão as orações dos santos, dos crentes, estão lá. Hoje estudamos sobre o juízo parcial de Deus. A gente não pode ficar indiferente a isso, ouvindo, sem que haja mudança, sem que haja uma mudança profunda. E eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, marido, e digo a mim mesmo, nossa esposa espera mudança na nossa vida. Ela não quer mais um sermão sobre o dever dos maridos. A nossa esposa quer mudança e mais, e acima de tudo, Deus demanda que haja mudança em nós para a glória do seu nome. Queria só fazer uma breve aplicação, porque ele está fazendo esse alerta aqui, para que vossas orações não sejam interrompidas. Que a qualidade da espiritualidade está vinculada à vida doméstica. Porque na verdade, queridos, a igreja é exatamente um reflexo da nossa casa. A igreja é assim, porque nós somos assim na nossa casa. Então nós não temos outra atitude a não ser dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, promove mudanças profundas, renova-me, restaura-me, para o louvor da Tua glória. Queria lhe convidar a ficar um tempo em oração. Nós vamos ter um tempo em oração silenciosa. Você, marido, vai orar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, renova a minha vida. Meu Deus, os votos que eu fiz no dia do meu matrimônio, restaura-me, Senhor. Você, esposa, vai orar por sua vida. Senhor, faz de mim uma mulher sábia que edifique a sua casa.
Cada um de nós vai orar pelo cônjuge. Orem pelos filhos, pelos netos. Você, moço, moça, que quer se casar e que vai se casar no Senhor, em nome de Jesus, ore para que você seja uma mulher de Deus, que você seja um homem de Deus, filho. Seu casamento está em crise, você só pensa em separação, você diz, olha, não tem jeito, já chegamos ao fundo do poço, não tem jeito. O Senhor é poderoso para restaurar. Ele é poderoso quando você diz, o amor morreu. Ele é especialista em ressurreição. Ele pode fazer ressurgir esse amor em nome de Jesus. Vamos orar. Depois de um tempo, quando tivermos orado silenciosamente, só depois de um tempo, a nossa pianista vai começar a tocar e nós vamos chamar aqui Ventura, vai nos conduzir num cântico que é uma oração, a oração da noite. Então, quando o instrumento começar a ser tocado, a gente vai se levantar. Mas eu queria pedir à Clésia que desse um tempo, não começasse logo, para que a gente ore ao Senhor. Vamos orar.